2015, foi a estreia do Masterchef Júnior no Brasil. E na noite de estreia do programa, foi pro Trending Topics do Twitter a Valentina, que era uma menina de 12 anos. E eram os comentários mais absurdos sobre uma menina de 12 anos, uma criança, né? E daí logo no dia seguinte veio a resposta, liderada sobretudo por um coletivo feminista que tem lá em São Paulo, que chama Tem Colga, que era uma hashtag que chamava Meu Primeiro Assédio. Pra mim aquilo, como mulher e documentarista e etc., foi assim, muito assustador, muito avassalador, porque a gente começou a ler nas redes sociais as histórias mais absurdas, mas mais do que isso, eu percebi que a gente não compartilhava aquelas histórias nem entre a gente. Eu li história das minhas melhores amigas, eu tenho 31 anos, eu li coisas das minhas amigas que são minhas amigas desde que eu tenho 3, 14, 10 anos. E eu li um relato da minha mãe. E eu falei, nossa, nem entre a gente fala disso, né? Porque minha mãe não me pegou pela mão quando eu era pequena e falou, Paula, deixa eu te contar o que vai acontecer com você só porque você ser mulher. Então eu fiquei com aquilo, assim, sendo inundada daquilo. Eu cheguei na produtora que eu trabalhei até o fim do ano passado, a Mira Filmes, e falei, gente, a gente precisa fazer um filme sobre esse assunto, a gente precisa dar voz a esses relatos, relatos que às vezes estão no Twitter com 140 caracteres, às vezes estão no Facebook, mas vamos dar rosto e voz. E daí a gente começou a pensar, bom, como a gente vai dar rosto e voz, como a gente vai coletar esses depoimentos, é tão difícil a gente falar disso. E daí pra mim, o mais impressionante foi que quando eu botei a van na rua, eu falei assim, bom, se no fim de uma semana a gente tiver 30, 50 depoimentos, vai estar ótimo. Ao fim de uma semana a gente tinha 140 depoimentos e mais de 13 horas de material bruto. A menina que é a antepenúltima, que tá de máscara azul e fala que foi estuprada, porque ela fala assim, ele não aceitou que eu não gostava de meninos, né? Ela pra mim é um exemplo dessa disponibilidade do porquê a gente fala disso. Ela chegou, eu vi ela saindo do metrô, ela passou reto pela van, voltou, me perguntou o que é isso, eu expliquei pra ela, ela foi pro fim da fila, ficou soluçando de chorar a fila inteira, entrou, deu depoimento, e depois na ilha de edição eu vi que o depoimento dela, ela fala, não falei pra minha psicóloga, não falei pra minha psiquiatra, não falei pra minha mãe, ela falou depois pra gente. Quando o filme tava pronto, mais ou menos pronto, eu olhei pra ele e falei, bom, eu tenho autorização de uso de imagem de todas essas meninas que estão no filme, mas eu preciso que elas se vejam no filme antes desse filme sair pro mundo. E daí rolou uma discussão na produtora do tipo, você é maluca que você vai mostrar esse filme pra elas, elas vão querer sair do filme, elas estão se expondo, elas vão ficar com vergonha. Eu falei, bom, eticamente a gente precisa fazer isso. E no dia da exibição na produtora eu tava assim, com dor de barriga, falei, fiquei 6 meses editando um filme, pode ser que amanhã não tenha mais filme. Mas eu tenho que correr esse risco. Chamamos uma exibição na produtora só pras minas do filme. E acabou a exibição, eu tava, socorro, elas estavam vermelhas, chorando, se abraçando e sacudindo a perna e não sei o que, uma saiu no meio, pediu um táxi e foi embora. E daí eu falei, aí, alguém quer começar falando? E uma delas falou obrigada, e acho que a gente começou a conversa mais bonita que eu já tive até hoje sobre o filme. Uma delas falou assim, eu tô transparente nessa tela, eu tô com as minhas vísceras grudadas nessa tela, eu tô do lado do avesso, mas eu só tenho coragem de estar lá porque elas estão comigo. Lutar contra essa realidade, né? Que é uma realidade que não é só assédio. Na verdade, figura aqui no nome do filme como assédio, mas nós estamos falando de uma violência de gênero, né? A violência de gênero ela é reconhecida mundialmente como uma violação a direitos humanos. Na nossa Constituição Federal, em 1988, já está previsto que somos iguais perante a lei entre homens e mulheres. Temos lá diversos dispositivos que confirmam a obrigação do Estado de afastar e eliminar qualquer violência, inclusive dentro da família. Mas esse assunto chegou tarde, né? Se nós formos considerar, inclusive, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se formos considerar, inclusive, convenções internacionais que reconheceram já a igualdade de gênero. A palavra sofrimento carrega o conceito do que é violência contra a mulher e não é à toa, porque nós estamos realmente diante de uma realidade epidêmica. Logicamente que ela está sendo descortinada, mas ela sempre foi explícita. Eu não gosto de dizer que é uma violência invisível. Nunca foi invisível. Nunca foi. Sempre foi silenciada. Sempre foi ignorada.
sempre foi romantizada, sempre foi banalizada, né? E sempre foi uma violência que culpabilizou a mulher. Sempre culpabilizou a mulher, porque quando nós falamos de desigualdade de gênero, nós estamos diante de realidades que atestam diferenças de pessoas, diferenças pelo gênero, mas não só a diferença pelo gênero. Uma desigualdade porque esta diferença ela é vista em relação ao outro como algo de menor valor. E o poder de um em relação ao outro é exercido como uma forma de submeter mais esse poder, submeter mais essa violência, poder esse que é exercido, inclusive, depois que essa violência termina. Se nós formos observar o comportamento de todas essas mulheres, se elas forem colocadas frente a frente com o agressor, elas ainda, com um mero olhar, um simples olhar, ainda vão se sentir acuadas. A violência ela é epidêmica, por isso considerada uma realidade, um problema de saúde pública. Estima-se que mais de 1/3 das mulheres do mundo sofreram ou sofrerão violência doméstica ou estupro nas suas vidas. Se nós formos mapear todos os dados que existem no Brasil sobre isso, eu tenho muitos deles. Aliás, o último da Agência Patrícia Galvão a respeito especificamente de assédio no transporte público, trazendo aí a realidade do transporte que acontece no Uber, cerca de 96% das mulheres disseram que já sofreram algum tipo de assédio nesse espaço. Mas não é, eu não gosto de falar o termo assédio, acho que esse é um termo da moda, né? Porque não é assédio, é estupro, é violência doméstica, espancamento, tentativa de feminicídio, é feminicídio. Na verdade, muitas dessas mulheres mostraram que morreram em vida. O mais importante é saber que essa realidade está vindo à tona. As mulheres estão perdendo o medo de falar, não à toa, logicamente que existe todo um trabalho aí de muitas mulheres que morreram para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando sobre isso. O Brasil é o 5º no mundo que mais mata mulheres negras. Nós temos muitas mulheres negras escravizadas também para falar sobre isso, né? Nós temos muitas mulheres trans também, muitas mulheres lésbicas que foram estupradas como uma forma de corrigir a sua orientação sexual, para falarmos sobre isso, para que nossa legislação reconhecesse como um valor a ponto de ser colocado no nosso Código Penal para ser devidamente punido e corrigido sim, porque a pena tem que corrigir. E diante de uma série de violências que vimos que não tem idade, não tem raça, não tem cor, não tem origem, não tem nacionalidade, não tem religião, não tem lugar. É na casa, é na rua, é no ônibus, é no metrô, é no atendimento médico, no momento de uma cura espiritual. Não tem idade. São as mulheres idosas, são as mulheres, as meninas, e que muitas dessas violências nascem dentro de casa. E nascem dentro de casa não só quando ela é praticada, quando é negado o ouvido para aquela menina que resolve falar. Ou quando aquela menina é encorajada a ficar quieta para proteger justamente a imagem do agressor. Mas do alto do meu privilégio de promotora de justiça, eu quero falar do meu privilégio, porque eu estou num lugar de privilégio. Porque eu estou num lugar que eu sou branca, não é? Que eu tenho uma profissão que trabalha com isso. Mesmo do alto do meu privilégio, eu não estava imune a uma violência como essa. O que a gente tem medo? De sair sozinha à noite, um cara botar arma na sua cabeça, de estuprar na rua, num lugar escuro, assim. Isso você pode, talvez você tenha um dado mais atualizado, é menos de 7% dos estupros, que é o estupro de beco. O estupro se dá dentro de casa, no trabalho, com conhecido, com amigo. Então a gente também não quis fazer um filme totalmente despegado da realidade. Que tivesse, sei lá, 5 estupros de beco e que não tivesse marcado quanto as meninas sofrem violência dentro de casa. Então também, na hora da edição, os dados do Brasil e das nossas 140 mulheres foram uma coisa que nos guiaram. A gente tentou manter a proporção das 140, 1/3 usa máscara, das 28, 1/3 usa máscara no filme.
Então a gente tentou fazer isso, só pra vocês entenderem, porque foi um processo muito maluco de edição. E por fim, que você falou de acolhimento e tal, tem uma coisa que eu acho importante mencionar, que a gente também ficou pensando, como é que a gente bota uma van na rua, fala, entre, conte seu caso de estupro, tchau, tenha um ótimo dia, né? Então, seria muito irresponsável fazer isso. Então a gente tinha que ter do lado de fora alguém para dar um acolhimento, um apoio, se alguém precisasse. Então a gente fez uma parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres, da gestão da Haddad. Vale mencionar que o Dória acabou com essa secretaria, então não existe mais. Mas a gente fez uma parceria com essa secretaria e a gente tinha 100% do tempo do lado de fora da van ou uma psicóloga ou uma assistente social. E elas falaram, a gente não pode fazer um atendimento de pé na rua, mas a gente pode dar um primeiro acolhimento e fazer... Os estupros, segundo o IPEA de 2014, são 527 mil por ano. 527 mil por ano. Esses são os notificados na saúde, tá? Na segurança pública, então quer dizer, as mulheres que são atendidas na saúde, que resolvem falar que sofreram estupro, ou que profissionais de saúde suspeitaram sobre isso, notificaram, quer dizer, registraram isso nos bancos da saúde, então foi mapeado, deu 527 mil por ano. No sistema de segurança pública, são apenas 10% que são levados à justiça, tá? Agora, o que eu quero mostrar para vocês, dos 527 mil, 88,5% são contra mulheres. 70% contra crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, até 12 anos, de 12 a 18 anos, adolescente. 50% desses contra meninas menores de 13 anos de idade. E dizer que estupro não necessariamente significa conjunção carnal, não significa necessariamente penetração. Então, esta palavra estupro ainda ela carrega uma série de ideários aí que muitas vezes excluem a possibilidade das pessoas falarem o que efetivamente elas sofreram. O que é falar dentro das escolas sobre isso, né? Porque eu vejo que ainda, logicamente que Bragança tem muitos avanços, né? A Marceline é uma representante aqui da Secretaria de Estado de Educação, muitos avanços dentro da sua atuação, né, Marceline? Mas a gente ainda tem muita resistência, porque antes de falar os pais, é preciso falar com aquele menino. Porque o que ele estava praticando ali era uma violência. Em nenhum momento foi questionado isso, nem com aquele menino. Uma das frentes aí, falar com homens. Porque ainda nós temos um ideário de que a mulher que bebe merece ser estuprada, de que a mulher que fala no celular, no WhatsApp, vai para Paris, a palavra dela não vale nada, não é? E assim por diante. E por mais que nós estejamos falando sobre isso o tempo todo, a gente vai abrir o jornal e vai encontrar alguma notícia, é só envolver alguém famoso, né, que você vai encontrar alguma notícia que vai culpabilizar o comportamento da mulher pelo assédio, pelo estupro, pela violência, ou seja lá o que for. Agora, se nós não olharmos o que está na raiz dessa questão, antes mesmo das raízes culturais, né, das raízes, aliás, legislativas de direitos, nós temos uma raiz cultural. E se nós não efetivamente movimentarmos essa discussão nos lugares que elas devem prioritariamente serem movimentadas, nós não vamos mudar essa realidade. Nós somos maioria também, mulheres são maioria, e também não elegemos mulheres, né? Nessa legislatura, não elegemos. Aliás, não elegemos mulheres que deveriam ser maioria em todas as casas legislativas. Então, a questão aí passa por uma série de coisas, inclusive financiamento nas próprias candidaturas femininas, né? E entender um pouco qual é o posicionamento, porque também não adianta ter uma mulher que não tem uma postura de defesa efetiva dos direitos humanos. Quando você divide a dignidade da pessoa humana a partir da cor, você já percebe que a pauta ela está muito aquém do que ela realmente representa. No preventivo, no
são assombrosos, porque a temática é absurda, sabe? Assim, dentro do país, a gente como cultura, homem e mulher. Então, eu acho que também a gente patina nisso, porque a gente não consegue ainda fazer o preventivo. Total, a prevenção, na verdade, ela está dentro do que a gente chama dos pilares do enfrentamento da violência doméstica e da violência contra a mulher como um todo. Se você for pensar que tudo está dentro do mesmo balaio, existe um mito, e eu acho que esse governo veio muito com essa visão, de que enfrentar a violência contra a mulher é proteger e responsabilizar, é proteger a vítima e responsabilizar o agressor. Responsabilizar daquela forma, né? Botar na cadeia, sem educar, sem dialogar, sem conscientizar, sem efetivamente responsabilizar. É uma responsabilidade punitiva, né? E essa responsabilidade punitiva é militarizada, né? Ela vem muito da forma como a polícia se enxerga. Não é humanizada. Lidar com o enfrentamento à violência contra a mulher é humanizar. Como você vai ouvir a vítima, por que vai ouvi-la, qual o lugar que ela vai ser ouvida, qual suporte você vai entregar para ela, entender o processo dela de vida, entender o processo dela de vida até para ela romper com a situação de violência, porque ela pode estar desempregada, ela pode, na verdade, nunca ter trabalhado na vida porque foi impedida, e dar esse suporte, inclusive, também para essas necessidades. E entender, por exemplo, que eventualmente ela sofreu a violência ao lado dos filhos, que assistiram tudo, e esses filhos estão expostos àquela violência também. E se eles também estão expostos, e obviamente nós sabemos, né, no âmbito da justiça, estudos mostram de que essas crianças expostas, elas têm mais propensão a serem autores ou vítimas. Então, nós estamos não só dos ciclos de violência conjugais, né, mas também nos ciclos transgeracionais da violência. E ambos precisam ser interrompidos. Mas todos eles estão no que nós chamamos da engrenagem da violência de gênero. Essa engrenagem funciona com vários parafusos, com vários combustíveis, e dentre elas a engrenagem de como educamos os nossos filhos. Não só nós, pais, educamos os nossos filhos, como nós, sociedade, educamos o nosso povo. Então, a educação não é só dentro da escola, ela é fora dela também. Como que as mulheres são retratadas na mídia, os estereótipos, né? Como que os nossos profissionais são treinados para lidar com isso. E passa aí por uma série de fatores. E tenho que trazer a história do casamento infantil, até eu queria trazer aqui como uma sugestão do próximo vídeo aqui do Edit Cultura, de trazer a Plan International com o seu documentário Casamento Infantil, porque é uma outra realidade naturalizada que bate na nossa porta o tempo todo e que ninguém vê. Tanto que precisamos mudar a lei, o casamento infantil, ele é falado do casamento infantil, mas ele diz respeito a uniões estáveis. Então, qualquer união com uma pessoa menor de 18 anos, não necessariamente com criança, é considerado um casamento infantil. Essas uniões são legitimadas e naturalizadas. Basta a menina engravidar para lavar a honra da família ou aliviar o custo da família, coloca a menina num casamento em que ela desiste de estudar, desiste de construir a sua vida, e tudo bem, ela virou mãe, ela parou de inclusive brincar, interrompeu a infância dela, e tudo bem. Agora ela está no papel de mãe e de dona de casa, e é assim que ela vai ser feliz para sempre, porque foi assim que ensinaram para ela. O meu próximo filme é sobre masculinidades, né? Porque depois você faz um filme desse, assim, e chama a Pressão Solar do Assédio, e sempre as plateias são majoritariamente femininas. Eu falo, meu sonho é passar esse filme pra uma plateia de 5 mil homens, a gente já sabe de tudo isso, né? E daí, só voltando, assim, pra esse tema que tava rolando de um lugar menos institucional, mas assim que eu acabei de filmar ele, umas meninas de uma escola, sei lá, um TCC de uma escola, não sei como se chama, não é TCC em escola? TCC. Terceiro colegial, estão fazendo, sei lá, um mini-doc pra escola e falaram, a gente quer te entrevistar, porque a gente vai falar de feminismo e tal. E daí elas me fizeram várias perguntas, imagina, umas
meninas de terceiro colegial, 16, 17 anos, 17, 18, sei lá. E uma hora elas falaram assim, se você tivesse uma filha mulher, o que você faria? Como você educaria? Eu olhei pra elas e comecei a chorar, assim, de desespero, porque eu tinha acabado de fazer esse filme, e daí como é que... E daí eu fiquei pensando, assim, na minha casa, na minha educação, né? Uma casa esclarecida, de esquerda, etc e tal, desconstruidona. E eu lembro, quando eu comecei a sair sozinha, o meu pai falando do tamanho da minha saia, eu lembro disso. E eu fico me perguntando se quando meu irmão, que é mais novo, começou a sair sozinho, você chegou pro meu irmão e falou, olha, Felipe, não pode puxar a mina pelo cabelo na balada. Então, assim, a gente fica o tempo todo ensinando as mulheres a se defenderem e não ensina os caras a não serem assediadores. Então é isso, meu pai tava falando que eu poderia ser, ele tava preocupado comigo, que eu poderia ser vítima de violência porque eu estava com uma saia curta, porque já que eu tô com uma saia curta, então meu corpo vira público. Ele não falou pro meu irmão que o corpo de uma mina não é público se ela tá com uma saia curta, você entende? Um cara de esquerda, um desconstruidão, etc e tal, esclarecido. Então, assim, como é que a gente educa meninas, né, e meninos? E o The Masculine Living ele fala muito dessa, né, como a gente constrói essa masculinidade tóxica do tipo, homem não chora, não seja uma menininha, que a masculinidade é baseada em 3 nãos, do não seja criança, não seja mulher e não seja gay. É isso. Isso é ser homem. Então a masculinidade... Porque tem até algumas frases que eu anoto aqui, que são essa reprodução, né, dessa visão. Uma mulher só se completa com um homem ao seu lado. Toda mulher precisa de um homem para ser feliz. São frases que muitas mães falam para as filhas. Você se realizará completamente quando encontrar um bom homem. Isso é falta de sexo com o homem. Toda mulher precisa de um homem que a proteja. Isso é natural das coisas. Por que eu estou trazendo isso aqui? Tem uma psicóloga chamada Valesca Zanello, e ela tem até no YouTube, ela fez um TED sobre o xingamento, que nos xingamentos nós também reproduzimos muito do machismo, né? E ela diz o seguinte, ela começa a explicar que sobre as prateleiras do amor, que as mulheres, é como se as mulheres estivessem numa prateleira, em algumas prateleiras, que ela chama do amor, e prateleiras também de dispositivos amorosos e maternos. E que ela diz o seguinte, que as mulheres, nessas prateleiras, elas se subjetivam a partir do olhar de um homem que as escolha. E que as mulheres que estão ao lado delas, nesta prateleira, também, se colocando desta forma, não podem deixar que a outra brilhe mais que ela, porque também elas deixarão de ser escolhidas. Essas prateleiras são outra engrenagem da violência de gênero. E que os homens também têm as suas prateleiras. Quando nós falamos de masculinidade tóxica, essa masculinidade, esse tóxica, é o que é a prateleira que oprime, que são os homens que não podem expressar sentimentos, são os homens que são a todo momento exigidos que se autoafirmem como pegadores e como provedores. Isso é também uma opressão, né? A todo momento tem que se autoafirmar em ser homem, a todo momento tem que mostrar. Isso no coletivo ressalta mais ainda. Então, quando nós ouvimos aqui relatos de estupros coletivos, e o caso do Rio de Janeiro, que foi muito emblemático, dos 33, né? Além deles terem estuprado, eles colocaram na internet como se fosse um troféu. Isso é um retrato da autoafirmação da masculinidade. Quer dizer, além de todos ali terem que mostrar que estavam, eles tinham que colocar na internet para serem enaltecidos.